Ah, acenei. Bem-vinda! Vamos deixando as pessoas entrarem. Boa noite. Boa noite, pessoal. Oiê, querida. Como vocês estão? Como vocês estão hoje? Vou baixando aqui essa música já. Boa noite, pessoal. Conectadas, muitas conectadas aqui. Hoje a gente vai ter um papo super especial. A gente já teve uma live com a Sheiná e foi muito empoderadora. Todo mundo que estava presente veio dar relato depois que viraram muitas chaves. Então te convidamos para essa transformação de hoje, né? A gente vai falar sobre o terceiro chakra. A gente está no nosso workshop, 5º dia de workshop. E por que a gente está falando de chakra, né? Se é a primeira vez que você está entrando aqui na live, a gente está fazendo um workshop que se chama 14 Dias de Lua, onde a gente está falando da conexão com o nosso feminino, com o nosso empoderamento. E a gente está falando São 7 terapeutas, 7 sábias conectadas, que a gente está chamando. E a gente está trabalhando, fazendo essa jornada pelo nosso corpo através dos chakras, porque a gente acredita que quando a gente está começando na jornada do autoconhecimento, ou para sempre depois que você entra na jornada do autoconhecimento, que você começa a entender as energias, é importante a gente, vira e mexe, uma hora vai aparecer chakras, e é importante a gente entender esses portais de energia que são os chakras no nosso corpo, né? E cada um deles fala relacionado a áreas e questões e crenças da nossa vida. Então a gente, juntando tantas sábias com tanto conhecimento para passar, como que a gente ia guiar essa visão das conectadas? Por isso que a gente está falando sobre os chakras. Então cada conectada a gente vai falar sobre questões. E hoje com a Sheiná eu já vou trazer ela aqui, mas a gente vai falar do terceiro chakra. E aí quando ela entrar eu explico depois mais um pouquinho. Deixa eu chamar ela aqui. Boa noite, amada! Oi, como é que tá o áudio aí pra vocês? Que eu botei o fone, não sei se é melhor com fone, eu sei. Você tá com fone? Tô, tá bom aí pra você? Tá parecendo que tá dando eco pra mim. Vamos ver se as pessoas... Tá dando eco para as pessoas. Alguém dá esse feedback? Tá dando eco. Então tem que tirar o fone, né? Vê se tira. Ok, vou tirar. Vamos ver se melhorou agora. Acho que Tá. melhorou. Não tô vendo mais o eco, não. Tá, eu não te Se ouço, ouvindo até melhor. eu não te ouço tão bem quanto antes, mas é isso. Vamos que vamos. Mas você tá me escutando? Qualquer coisa fala um pouquinho mais alto. Boa noite, boa noite. Boa noite, amada. Bem-vinda. Que bom te ver de novo. Gratidão pelo convite novamente. Yeah! Mais um encontro empoderador. Vamos continuar aqui. Tava falando, já tinha dado uma apresentaçãozinha. Vou deixar a Sheiná se apresentar, mas a gente tá junta nessa caminhada aí há um tempinho.
nessa caminhada do autoconhecimento, do empoderamento, e a gente se apoia muito. Eu falo que a gente é muito parecida, a gente tem o mesmo signo, o mesmo ascendente. Isso faz a gente ter um caminho. É engraçado, né? Porque a gente acaba passando por essa questão do empoderamento muito juntas, e uma vai lá e apoia a outra, e as duas do Theta Healing e tal. Então, essa é uma jornada muito interessante. E hoje o tema da nossa conversa se chama Recalculando a Rota. E por que esse tema, né? Ainda mais associado com o terceiro chakra? Porque eu acho que nós duas temos um histórico de uma formação, e a gente entendeu que essa formação não era suficiente para definir a gente, apesar de ter construído grande da nossa visão na nossa vida, né? Eu sou arquiteta e a Sheina é médica, e a gente passou um tempo e a gente troca muito com isso, né? Negando um pouco, não negando, mas assim, deixando de lado, tipo assim, eu não encaixo naquela caixinha, eu vou descobrir o meu mundo. E aí a gente mergulhou nesse universo holístico, e aí agora, nesse momento, a gente está se empoderando de tudo que a gente é, né? E esse processo está sendo para as duas também. Isso é muito interessante. Então, já vou te dar a palavra, já vou pedir para você apresentar um pouquinho e falar um pouquinho do seu trabalho, falar um pouquinho desse recalcular a rota também e seu backstage aí. Processos, né? Então, meu nome é Sheina, eu tenho 34 anos. Como ela falou, eu tenho formação em medicina, trabalhei por volta de 7 anos como médica, como clínica médica com pacientes internados. E ao longo desse processo, né, de estar como médica, cuidando de pacientes, paralelamente, eu estava no meu processo pessoal de cura, porque vinha de uma infância, adolescência, início de vida adulta de muito sofrimento psicológico. E foi muito concomitante, né? Eu sempre tive muita empatia, foi concomitante essa percepção do quanto é importante o cuidado da mente, da emoção, do pensamento, da energia. Eu fui descobrindo todo esse mundo, e aí eu não sabia o que eu queria fazer de residência, eu fui fazer pós-medicina chinesa, e aí descobri, né, mais ainda essa relação entre as emoções e a doença física. E comecei a ter um contato muito transformador com os pacientes, comecei a ver que realmente o meu coração não batia tão forte, não era tão nutrido, né, ao carimbar um remédio e ao, né, a última droga que saiu aí para hipertensão, quando o que me interessava era saber a emoção que estava fazendo aquele paciente estar apresentando aquela doença ou sintoma físico. E aí, nesse processo, que foi muito junto com o meu pessoal, porque eu fui me buscar, escorpianíssima, né? Falei, não aguento mais, quero me curar de mim. E aí eu entrei, né? Fui para festival de yoga, me iniciei no Reiki, participei durante um ano inteiro de círculos mensais do Sagrado Feminino, imersões, fiz curso online de Sagrado Feminino, fiz curso de terapia tântrica, meditação. Ano passado me formei, já fiz 5 cursos do Theta Healing. Fiz o curso de terapia multidimensional e agora multipotências. Total, gente. E agora eu tô mergulhando no Access Consciousness e no momento eu trabalho, né, com o Theta Healing, com a terapia multidimensional e com o Access, aplicando as barras. E tô começando aí a conseguir conectar, né, entender como que vai ser esse caminho do meu propósito para, foi o que você falou, né, a gente resgatar o nosso empoderamento da nossa profissão de formação, porque não é à toa, né, eu acho mesmo que não é por acaso que eu tenho a formação médica e estou começando aí a plantar umas sementes de transformação, né, para que a gente possa crescer, para que eu tenha um pensamento futuro de agregar também o conhecimento da física quântica, do paradigma quântico na saúde, fazer o retiro, né, do Amit Goswami, do ativista quântico, trazer aí informações de medicina corpo e mente para ter um currículo mais aceito e realmente começar a ser um agente de transformação desse paradigma, porque
realmente já deu, né? A Meu medicina Deus. do jeito que é, olhando somente para o corpo físico, né? Eu acredito muito que a alopatia, e não é negando, né? Eu tô aprendendo isso agora, é integrar tudo, porque sim, Uhum. em momentos a alopatia, o cuidado da medicina ocidental, né? Da cirurgia, do remédio, ele é sim, vai entrar no momento, mas ele é só um paliativo, ele é só um anestésico se você não olhar para as origens, né, Uhum. dos corpos mais sutis que originaram a doença física. Então, eu tô sonhando com isso, né? Então vamos. Eu acho Maravilhosa. que E é isso mesmo, é tirar debaixo do tapete essas questões, né? E o que a gente vem falar hoje, inclusive, é isso, de se empoderar do caminho que você está, independente do caminho que seja, né? Porque a gente está passando por um momento onde muitas pessoas estão buscando isso, né? Eu acho que buscando esse conhecimento, né, maior sobre si, né? Buscando entender mais as emoções, ainda mais quando a gente passou desse momento de isolamento, que muitos ficaram em casa, muitos não, né? Ainda mais da área dos médicos, tiveram que se botar à frente, mas muitos tiveram que entrar para dentro de si e entender essas emoções. Então, agora é o momento assim. Ah, mas quando que eu vou? Eu sempre sonhei em fazer tal coisa, mas não tenho mais tempo. Como assim? Hoje, começa hoje a fazer aquilo que você sim, sonha, né? Começa hoje a sim, recalcular a sua rota, né? E aí eu sim. falo muito. Pode falar. Não, que eu li agora desculpa te interromper, mas eu li agora a mensagem da Marcela. Marcela foi uma caloura da faculdade e ela também é médica, está aí falando sobre o atendimento biopsicossocial. E sim, eu Uhum, acho que tem que ter toda essa integração, mas eu acho que o olhar holístico ele ainda vai um tanto além desse olhar, porque olha para a energia, olha para a espiritualidade também, né? A gente olhar uhum, o ser humano como esse todo integrado dos corpos mais sutis também. E eu acho que é por isso uhum, que agora as pessoas estão olhando mais, né? Esse momento de pandemia já vinha aumentando, né? Essa procura pelo uhum. holístico. Esse momento de pandemia colocou as pessoas de frente para o espelho. Agora não tem mais como fugir de mim mesmo. E aí é o momento de perceber esse todo que estava escondido debaixo do tapete, né? Fala, meu amor. Total. Não, você começou a emendar na pergunta que eu ia fazer, que é uma pergunta que eu estou fazendo para todas as sábias, na verdade, que estão participando aqui, que é para trazer essa visão, porque como todas são multipotências e multivisões, qual é qual que você acha que é o papel, né, a importância desse despertar para essa energia e do feminino também, né, essa energia feminina de cuidar e da potência feminina também, nesse momento de transição planetária que a gente está vivendo, porque é um momento muito forte, muito marcante, né? Sim. Sim, eu acredito realmente que a gente está nesse momento de transição, né, para um olhar mais amoroso, para o despertar do coração, né, que somos amor. E eu acredito que o empoderamento feminino ele vem trazendo esse equilíbrio da energia, né, masculina e feminina aí para a sociedade, porque estamos em desequilíbrio não só nas mulheres, né? Nos homens Uhum. também, há muitos séculos aí com o patriarcado, com uma energia masculina muito deturpada, o feminino completamente tolhido. E eu acredito que esse resgate é um resgate da energia feminina em todos, porque a energia feminina é a nutridora, a acolhedora, né, a amorosa, é essa energia da empatia. Então, realmente a gente trocar uma polaridade do planeta que vinha aí, né, no material, no yang, na ação, na força, na violência, e trazer esse equilíbrio. E eu acho que as mulheres especificamente se conectando com o seu feminino é um resgate para o ser intuitivo também, para a gente perceber que nós estamos conectados com o todo, que nós Uhum. estamos, né, nós somos uma energia una aqui, e que se a gente se permitir, a gente recebe mesmo informações, a gente recebe Uhum. mesmo as intuições, a gente sabe. Então, equilibrar tudo isso, esse empoderamento feminino, essa reconexão, né? Eu acho que é imprescindível para trazer também para os homens esse olhar de, opa, peraí,
me disseram que eu não podia chorar e não é bem assim, sabe? Trazer Uhum, mais a cura das emoções para todos os seres humanos, independente dos gêneros, né? uhum, É, e sim, eu já até esqueci de falar, né? Eu também trabalho com mentoria para empoderamento, estou trabalhando com o feminino também, porque realmente eu acho imprescindível para todos, né, esse equilíbrio. Então, uhum. não tem transição planetária, não tem a elevação da vibração se a gente não tiver o equilíbrio do yin e yang nessa matéria Uhum. dual, né? Estamos na dualidade. Entender que, que somos as duas energias, né? Porque também pode passar por um momento que no empoderamento que a gente acha que deve negar ou excluir o masculino, e quando a gente faz isso, a gente exclui e a gente nega o masculino dentro da gente, né? E o masculino é Sim, essa força de ação também, é realmente o que você falou, o exato. E equilíbrio aí o das duas, empoderamento né? feminino é justamente colocar o masculino sob a ação do feminino, né? Sobre, peraí, com amorosidade, com acolhimento, com nutrição, com a empatia, com a intuição, eu colocar a força do movimento, do yang, do fazer, do manifestar, do transformar. Uhum, Então, realmente é colocar esse equilíbrio dentro de todos nós. Então, uhum, mulheres, resgatem seu feminino, empoderem, se equilibrem também, porque eu falo por mim. Vivi a minha vida toda com a energia yang muito, muito aflorada, muito raivosa, muito, né, da produção. A gente é muito condicionado de ter que estar sempre fazendo, fazendo. E então equilibrar também o masculino dentro de nós, além de resgatar o feminino, e homens, olhar para a energia feminina de vocês também, né? uhum. Trazer esse olhar para vocês mesmos, de autoempatia, autocompaixão, acolhimento, né? E amor, exatamente. Isso Sim, tudo não que tem você transição falou. sem amor. Não tem transição sem amor, na verdade, é a gente transcender para uma consciência onde a gente tenha realmente isso de mais empatia, mais amor com todos, né? Com todos, não só com os nossos próximos, mas com todos. Sim. E isso daí que você falou do empoderamento, da ação, do equilíbrio, a gente entrou agora com o signo em Leão, Sol em Leão, né? E falei que está super sincrônico com o nosso workshop, porque a gente falou do sacro no dia que entrou no Sol em Leão, e hoje estamos com esse Sol em Leão potência, e a gente está falando sobre o terceiro chakra. E aí eu sempre faço essa introduçãozinha para quem está aqui e não entende muito bem ainda sobre os chakras. Eu vou falar umas palavras-chave que esse chakra representa para vocês ficarem com isso fresco na memória, porque depois a gente vai entrar em outros assuntos sobre empoderamento e tal, e ter esse fresco, né, o que esse chakra representa. Esse chakra ele vai falar sobre a nossa vontade, sobre o nosso poder pessoal, fala também sobre a nossa vitalidade, a nossa vontade de aprender. Fala muito sobre a ação, então fala muito sobre essa energia masculina também. Então a gente vai trabalhar hoje também essa parte do equilíbrio. Fala sobre se adaptar às mudanças. Porque quando a gente entende que a vida é cíclica e que é impermanente, quando a gente não aceita essa impermanência, não aceita que os ciclos bons vão passar e os ciclos ruins vão passar, a gente pode entrar até num desequilíbrio desse chakra, porque a gente não aceita a impermanência, a gente quer controlar aquilo, as experiências que a gente está passando. Esse chakra também é a harmonia e o centro de poder e sabedoria. E é também onde a gente se conecta muito com a energia das outras pessoas, né? O nosso sentimento de empatia, todas as emoções de outras pessoas, essa é uma porta de entrada muito grande. Então, se você sente muita dor de estômago, eu era uma pessoa que sentia muita dor de estômago. Depois eu fui descobrir que esse chakra meu, ele estava em muito desequilíbrio e eu precisei aprender a trabalhar melhor com ele. Eu tô até com um cristalzinho aqui, que é o citrino, que trabalha esse chakra, porque eu trago eles aqui sempre. Trabalha também a nossa autoestima, o nosso brilho pessoal, nosso humor, aceitação. E esse chakra em desequilíbrio trabalha os sentimentos de inferioridade, pode trazer confusão, pode trazer insegurança. Insegurança é uma palavra-chave até para o desequilíbrio desse chakra, né? Porque a gente fica muito à mercê das opiniões alheias sem se firmar na nossa própria opinião. Também faz com que a gente fique querendo reivindicar poder como se fosse uma autoridade, né? Como se eu pudesse reivindicar o poder e brigar por aquele poder, sem trazer o equilíbrio também para ele. Também ansiedade, inveja, o nosso chakra aqui está muito relacionado ao nosso estômago e a gente digere comida e a gente também digere emoções como raiva, ódio, ansiedade, inveja,
falta de amor próprio. Então, tudo isso mexe com esse chakra. Então, eu acho importante trazer um pouco do que representa para as pessoas entenderem também qual o cenário que a gente está trabalhando aqui. E a gente está falando aqui sobre a aceitação desse caminho, né? Como um novo caminho. Então e aceitar também as escolhas de ser quem a gente é, né? De aceitar que a gente às vezes tem que recalcular a rota e a gente precisa aceitar a nossa impermanência, as transformações que a gente passa. E muitas vezes a gente fica se bloqueando ou crenças da nossa família, né? Que impedem que a gente siga o nosso caminho. E nós trabalhamos, essa parada de crenças, a gente trabalha muito na gente, as nossas terapias também trabalham muito essa parte de crenças. Eu queria que você falasse um pouquinho mais disso, né? De como que a gente se liberta dessas crenças e aceita que a gente precisa mudar o caminho também. Primeiro, uma coisa que veio para falar, que é muito interessante, é que existem realmente várias ferramentas, né? Então você vê, se você fizer um trabalho de alinhamento de chakras, alguma meditação para fortalecer o teu chakra, você já vai sentir diferenças nessas questões que você falou. E sobre as crenças, mano, existem também muitas ferramentas, né? Eu acho que a autoobservação, a autopermissão de querer. Primeiro de tudo, eu acho que a pessoa tem que querer se olhar, estar aberta para essa permissão, porque eu acho que você pode pegar zilhões de ferramentas terapêuticas. Se você realmente não quiser, você vai estar fechado para isso. Então, queira primeiro, se permita e busque alguma ferramenta que fale melhor para você. No momento, aqui eu me identifiquei mais e vejo que tem um efeito muito, muito eficaz e rápido para olhar e liberar crenças, é o Theta Healing e as ferramentas do Access. Assim, sinceramente, são as duas. Assim, o Theta Healing é muito amoroso, né? Traz uma leveza nesse olhar da crença. Você consegue trazer a crença à tona, ressignificar, liberar, colocar no lugar ali uma outra consciência. E é absolutamente importante a gente olhar para a gente e fazer esse processo de desconstrução. Porque isso que você falou, né? A gente vem muito enraizado em achar que a gente é algo imutável. A gente comprou a ideia, né, da nossa família, enfim, dos nossos ancestrais, de quem a gente é, de quem a gente deveria ser, do que esperam que a gente seja, enfim. A gente compra como verdade zilhões de definições que essa realidade nos impõe. E quando a gente sente aquele desconforto existencial, aquela necessidade de mudança, a gente se acha errado, a gente se julga errado, porque eu não deveria querer mudar, né? Meu exemplo, por exemplo, eu sou médica, cheguei no ápice, com muitas aspas, do status social, da realização, e tô infeliz? Não posso estar infeliz aqui, como que eu posso estar infeliz nesse lugar, entendeu? Então você começa a se julgar, a querer fazer aquilo independente do seu sentimento e você vai se ferindo o tempo inteiro, você vai se auto-penitenciando. Então é você olhar e perceber, peraí, essa sou eu mesmo? Ou isso é uma ideia que eu comprei? E tá tudo bem você começar a se desconstruir, porque a gente muda o tempo todo. Eu não sou a mesma pessoa que eu era hoje de manhã quando eu acordei. Então, é parar com essa ideia, sabe, dessa sociedade que impõe que a gente seja estável, linear, sempre igual, né? Parar com isso. A gente não tem que ser só uma coisa. A gente é muito múltiplo. Nós somos seres com infinitas possibilidades de realização. Então, por que não ser tudo que nós somos? Então, por muito tempo eu me achei louca e achava que os outros me julgavam louca, mas na verdade era o meu próprio auto-julgamento de, como assim? Eu quero mudar tudo. Realmente, é uma cristalização do ser, né? A gente ia quebrar mesmo. Então, é perceber que nós somos essas camadinhas de tijolos, de crenças, né? Que a gente constrói rigidamente e começar a olhar para isso com mais amor e falar, não, é possível mudar. É possível. E aí, como fazer isso? Se você não sabe como, busca apoio, sabe? E desconstrói também, sabe? O estereótipo do errado da sociedade. Eu tenho um problema. Procurar uma terapia, procurar um psicólogo, procurar uma ajuda é errado, eu sou louco.
Já foi essa época, gente. Vamos lá. E existem Vamos. mil ferramentas. É, Essa... e existem mil ferramentas para buscar esse apoio, né? Porque é isso que você falou, vem cristalizado nas famílias, né? No inconsciente coletivo. Se na sua família não falam isso, pode ter certeza que você está sendo influenciada pelo inconsciente coletivo, que é uma sociedade inteira que acha que não pode mudar. E aí tem aquela imagem clássica daqueles caranguejos dentro da panela. Um caranguejo pulou para fora da panela e mostrou que é possível pular para fora da panela, os outros se irritam, porque eles veem que eles precisam se movimentar. Então, Sim, existe uma certa resistência também, né? Então, o empoderamento é também de ter firmeza naquilo que você acredita, né? E de falar assim, eu vou porque eu acredito e eu consigo. E não sim. importa o que os outros vão tentar me bloquear, porque a resistência vai vir de muitas formas. Sim, e aí se você não se conecta com a sua verdade, isso é o empoderamento da sua verdade, da sua essência. Se você não se empodera de quem você realmente é, assume a sua verdade e fala assim, cara, sinto muitíssimo se você. Isso para mim, né, foi uma experiência com a família, principalmente, né? Sinto muitíssimo se eu não estou correspondendo ao seu esperado, mas eu cansei de ser infeliz tentando corresponder a isso. Eu preciso Uhum. seguir o meu coração e assumir que eu não sou essa pessoa que eu achava que eu era. Uhum. E processo realmente, né? Não é da noite para o dia, não vou dizer que é doce o tempo inteiro, mas ele pode ser mais leve na medida da sua autopermissão, de você querer Uhum. trazer leveza para isso. Uhum. E teve uma coisa que você falou agora, tanta coisa que vem pra gente falar. Mas é isso, buscar, se observar, sair um pouquinho dessa identificação, né? De tudo Uhum. que nos impuseram para se permitir mudar. Não Uhum. perceber que a gente vive também, lembrei, a gente se reprime, né? Ninguém ensina a gente a ter inteligência emocional ao longo da nossa Uhum. vida. Então, o sentir diferente é errado, né? Ter raiva, ter tristeza. Então, assim, a gente vai se anestesiando o tempo inteiro. Quantas pessoas a gente não conhece que estão num estado amortecido mesmo, né? Ou tomando algum antidepressivo, ou tomando algum ansiolítico, ou indo no automático para as suas vidas diárias, sem nenhuma presença, sem nenhuma alegria, de fato, né? E sobrevivendo nessa existência. Então, como trazer presença e alegria para essa existência? É se conectando com o teu ser, com o teu coração e com. Aí vem o plexo solar, teu poder pessoal, teu potencial de alma. Se conectar e aí chame do que quiser, alma, energia, enfim. Se conectar com quem você é para além de toda essa construção, né? Eu sempre falo da cebola. Lá no centrinho da cebola, debaixo de todas as cascas, tem o teu ser, quem você realmente é, uma consciência, né? Uma Uhum. infinitude de possibilidades. Uhum. Então, a gente precisa começar a perceber que nos colocaram em caixas fechadas e que a gente pode quebrar essas caixas, né? Essas paredes tão rígidas que nos Porque consomem. e porque somos seres infinitos, né? Isso que a gente fala quando eu comecei, né? Que somos multipotência. E eu chamo de sábias, né? Sábias conectadas, porque a sabedoria, ela não vem da sua formação. A sabedoria vem da sua experiência e vem do quanto você quer mergulhar dentro de você para descobrir essa sabedoria. Sabedoria vem de alma, sabedoria vem de outras vidas, vem da sua ancestralidade, né? Então, assim, o que que é por trás de tudo aquilo, todo aquele cenário que você criou como ideal, o que é que realmente faz o seu coração vibrar, né? Porque é o que a gente falou no começo também. A verdade é pelo amor, né? Como que pode ser mais amoroso? O Access tem muito dessas ferramentas, das perguntas, né? Porque eu falo assim, cara, as perguntas que a gente está fazendo para o universo, vamos trazer clareza para as perguntas. Por que que isso está acontecendo comigo? O universo só vai te mandar mais disso para você entender na dor por que que isso está acontecendo.
O Access dá muitas ferramentas que eu sou a viciada nas perguntas do Access, que é assim, quando uma situação me toma ali de emoção, eu já começo assim, universo, como pode ser mais leve, universo? Como pode ser mais simples? Como pode ser mais simples? Como pode ser mais amoroso? E aí o universo, e é bizarro, gente, como que as coisas vão se desenrolando em volta e te mostrando que pode ser mais leve. Porque pode Sim. ser, porque também a gente olha às vezes para preciso mudar, recalcular a minha rota. Eu vejo que eu preciso mudar alguma coisa na minha vida. Aí você já associa com dor, porque você tem que quebrar padrões, porque você tem que romper com padrões que eram ali, estava vindo amortecido, né? Anestesiado na sua família, nas suas raízes há muito tempo. E às vezes você é a raiz que precisa crescer para o lado e mostrar que dá para ter um outro mundo. Porque a gente está vindo com essa, a gente já tem essa outra consciência, né? Sim. E a gente compra a definição de que mudar é errado, de que mudar é difícil, de que mudar é duro, de que o caminho vai ser árduo, né? E aí a pergunta, quando a gente também foi condicionada a ter respostas para tudo, né? Então a nossa mente já planeja o A, B, C, né? O plano faz o plano vai correr exatamente assim. E não ocorre exatamente assim. Isso é uma necessidade de controle que não existe. Não, esse controle não existe. Então, quando você se abre para perguntar, você traz as infinitas possibilidades, né? Do que pode. Quando você fixa uma resposta, não, vai ser assim, você se fecha. Você se fecha completamente. Então, é realmente utilizar ferramentas para trazer leveza. Não precisa ser essa sofrência. A verdade é que a gente comprou a ideia de que o caminho tem que ser duro, de que não tem como a gente evoluir sem sofrer, de que não tem como a gente mudar sem passar por todo um processão de dificuldade. Então, eu acho que a gente está aqui, a gente passou por um processão de dificuldade, justamente agora para olhar e falar assim, mano, não precisa ser tão assim. Vamos lá, vamos trazer um pouco mais de leveza para isso. E eu acho que... Desculpa, vai falar. Fala, amor. Fala. E também é uma das coisas que eu aprendi, que é uma ferramenta para a gente começar a desenvolver, né? É a comunicação com as pessoas também, porque eu acho que até as nossas crenças sobre a comunicação é de que se eu vou mudar, e aí eu vou ter que comunicar com o outro que vai mudar, e aí o outro vai sofrer. A gente cria muito que a gente não vai fazer as coisas que a gente quer fazer porque o outro vai sofrer. A nossa mãe vai sofrer, nosso pai, nossa avó, seja quem for marido, vai sofrer. E na verdade, não. Na verdade, se a pessoa está sofrendo, aí você, com amor, né, a gente começar a trabalhar a comunicação não violenta e começar a compartilhar com amor que você está precisando mudar, porque você está precisando ser feliz em alguma área. E quando você comunica com amor, pedindo para o universo para ser mais leve, pode ter certeza que quem te ama vai entender esse processo também de mudança, né? Vai entender que você está mudando para ser feliz. E essa comunicação, ela vem desse empoderamento da sua verdade. Não, eu sei que essa é a minha verdade, então eu vou com amor dizer isso, e aí você se liberta da necessidade da aprovação, né? Independente do que aquela pessoa fale, seja mãe, pai, irmão, eu sei, já entendi o que eu preciso. Então, vamos trabalhar esse processo com amor para que a pessoa entenda o meu processo também. E eu acho que muitas vezes é muito difícil, né, para outras pessoas entenderem, justamente por esse espelhamento do empoderamento. Porque isso eu falo também por minha experiência, porque se eu tô me desempoderando, se eu tô me colocando no lugar de que é impossível mudar, de que eu não sou capaz, e eu olho você e reconheço em você um potencial de mudança, eu tô olhando pro meu próprio e falando, não, mas espera aí, é errado, porque eu não tô olhando pra mim, eu não tô olhando para esse potencial que eu já tenho, eu acho que eu não tenho, então eu falo assim, você também não pode ter. Então é por isso que a gente tem muita resistência ao redor. Né? Como assim você está mudando? Você está espelhando a minha própria incapacidade de mudar a minha vida. Porque as pessoas querem ali na zona de conforto do sofrimento, porque apesar de ser sofrido, é uma zona de conforto. É conhecido, exatamente. A gente precisa parar de temer o novo, né? E quanto do novo, quanto do medo do novo, na verdade não é excitação. E a gente aprendeu na definição dessa realidade
a interpretar como medo, a interpretar como ansiedade, como algo ruim. E, na verdade, é excitação, é a nossa potência ali vulcanizando, saindo, e a gente achando que aquilo tudo é medo. Então, olhar com outros olhos, começar a ressignificar os teus processos e parar com a chibata, né? Conexão com o teu plexo solar, com o teu potencial, com o teu poder, vai te trazendo uma firmeza na tua verdade que você para com a chibata e você passa a falar, não, é isso mesmo, vamos lá, tá tudo certo, independente do que todo mundo ao teu redor tá te falando. Porque às vezes realmente é desafiador. Houve um momento na minha vida em que eu não tinha ninguém ao meu redor, nem no ambiente de trabalho, nem familiar, nem de amigos que falasse essa língua. Então eu falei assim, eu tô ficando maluca, né? Mas não, a gente olha e fala, não, é isso, eu tô sentindo e vou atrás. Então é realmente o processo da gente se conectar com a nossa força, porque ela já tá aí. Ela não tá em nada fora. A gente precisa olhar para dentro. O principal responsável, a única pessoa, na verdade, responsável pela tua felicidade, pelo teu empoderamento, pela tua libertação, é você mesmo. Olha no espelho e olha para dentro, porque não tá no externo. Ninguém, nem numa situação, nem um emprego, nem um salário, nem uma casa. Tá dentro. Não Você tá vai na achar próxima formação. Não tá. É isso que você falou também, é muito importante. Eu não sei o que eu sei somente por conta das minhas formações. No início do meu processo, eu lia textos budistas, texto taoísta, ia para tudo quanto é lado, judei para tudo quanto é lado, mas hoje eu percebo que muito do que eu hoje expresso veio para mim através de meditação, através de conexão. Eu Sabedoria recebi. interna. Exato, é sabedoria que já está aqui, no meu pacote aí de alma, sacou? Do ser infinito. Então, todos nós temos acesso a essa sabedoria. Se você se conectar com o teu interior, se você começar a praticar uma meditação, uma respiração, qualquer ferramenta de autoconhecimento, você vai acessar isso mais cedo ou mais tarde. Autoconhecimento é a verdadeira cura. A autocura é a verdadeira cura. Então, assim, realmente existe uma pílula milagrosa. Você vai precisar se olhar. Só que você pode se olhar com amor e você pode se empoderar dessa força que já habita em você. Porque, e tem uma coisa que você falou e que me despertou muito também, uma outra coisa. E a nossa ancestralidade, a nossa sociedade vem muito doente com o apego ao sofrimento. Então, quando você descobre um caminho de ser feliz, pode também vir aquela de eu preciso honrar com a minha ancestralidade, então eu preciso sofrer para honrar com essa ancestralidade. Porque se eu for feliz, os meus ancestrais, né, não vão aguentar ver felicidade, e é o tal do caranguejo que pulou para fora da panela, gente. Isso é uma metáfora perfeita. Que você pula para fora da panela e você mostra que é possível ser feliz, e as outras pessoas não estão felizes porque elas estão apegadas ao sofrimento e elas não querem se olhar e não querem descobrir o próprio potencial e não acreditam que isso é possível. Então vai ter muita gente à sua volta representando essa resistência também. E esse é o empoderamento de olhar para si. E é o que a gente fala muito aqui no Conectar, né? Que é um processo, é o que a Sheina falou, não é uma pílula que você vai tomar, esquece, não é um remédio. Não é um remédio que vai te fazer feliz. É você olhar para dentro e entender que é um processo, entender que tem ciclos que você vai estar diário, e ainda mais a gente falando sobre ciclo. E falando sobre mulheres e falando sobre lua. É um ciclo que às vezes você tá super bem e às vezes você vai para baixo do ciclo e você tem que entender que não é o fim, que você vai voltar para cima. Sim, é importante perceber que o cíclico que a gente vive não é um círculo fechado, é uma espiral. Quando você volta para aquele ponto, você volta numa oitava superior em outro nível de consciência. Então você vai ampliando a sua percepção sobre si. E apesar de você, às vezes, voltar para uma mesma crença ou para um mesmo hábito, um padrão, você volta com outra consciência e você fala, ok, curei mais um pouquinho. Então, assim, e o que você falou também é muito interessante de a gente, às vezes, não entende o porquê que a gente tem um padrão limitante tão repetitivo e não está na nossa mente consciente.
tá lá nas raízes, sabe? No nosso inconsciente, tá lá na nossa ancestralidade. Então, isso que você falou de, eu vou desonrar minha família se eu for bem-sucedida. Se eu ganhar mais que os meus pais, é errado. Isso está muito enraizado, gente. A gente tem muito essas crenças, porque a gente vai recebendo isso ao longo das gerações. A gente aprendeu isso. Então, ao longo de muitas gerações. Então, às vezes, é mesmo estranho. A gente fala assim, cara, eu já faço terapia convencional há anos, já olhei que eu tenho um padrão repetitivo e eu não entendi onde vem isso. Procura uma ferramenta terapêutica que vai te levar mais profundo, para você poder olhar para isso com mais clareza, com mais transparência, com mais amorosidade, mais profundidade. Né? Porque e as meninas, a Priscila falou assim, eu sou bem egoísta quanto a isso, o problema é de quem quer ser infeliz, eu vou em busca da minha felicidade. E esse processo também é muito interessante, quando você fala assim, a gente passa por esse processo de interiorização, a gente até falou isso na última live, né? De você mergulhar e aí tem um momento que você fala assim, eu preciso me fechar do mundo. Fecha. Deixa eu entender. E se você passa por esse processo de precisar entrar no seu casulo e entender, entenda que isso é normal. Porque você precisa entrar para dentro e se desligar de fora para você começar a entender o que realmente ressoa dentro do seu coração. Não é egoísmo isso, é autoconhecimento, é um processo que a gente passa, é um processo de interiorização e ele não para, você vira e mexe, precisa entrar dentro do seu casulinho também, de novo, né, para lembrar, relembrar. Na verdade, é um resgate do amor próprio, né? Porque a gente aprendeu que o outro está sempre na nossa frente, a gente vive para o outro, para agradar o outro, para atender as expectativas e a gente se deixa sempre em último lugar. Então, quantos sims você disse querendo dizer não? Quantos eventos você foi quando você queria ficar em casa recolhido? Quantos compromissos você firmou quando, na verdade, aquilo não ressoava com o teu coração? Então, quantas escolhas você fez para agradar pais, enfim, familiares, namorado, enfim, cônjuges? Quanto de autonegligência a gente não faz o tempo todo? Então, esse egoísmo, entre muitas aspas, na verdade, é a gente se conectar com o nosso amor próprio e falar assim, não, peraí, eu vou fazer por mim agora. Se é isso que meu coração está me pedindo, hoje eu vou escolher por mim. Sinto muitíssimo se eu te magoo com a minha escolha, mas hoje eu vou escolher por mim. Então, mais uma vez, a palavra empoderamento. E se empoderar da tua verdade. Não vou dizer que não é desafiador em alguns momentos. No início desse processo, eu comecei a dizer não para minha família. Não, eu não vou nesse evento familiar. Não, eu não vou fazer isso. Ai, Sheina, mas você agora... É isso, ouvi reclamação, ouvi crítica. Nossa, a minha emancipação do Natal, que zumbeiro da família, foi tipo... Olha, sabe? Mas eu falei assim, não sou obrigada. Todo ano tem briga nesse Natal, não quero mais. E aí, é isso. Passei esse Natal sozinha na minha casa, bebendo meu vinho. É isso. Então, assim, é muito libertador quando você se prioriza e fala, não, eu vou priorizar a minha saúde mental, eu vou viver pra mim. E aí você vai percebendo que isso que você no início se julga como egoísta te torna mais capaz de fazer pelo outro. Porque verdadeiramente a gente pode fazer pelo outro, amar o outro, cuidar do outro, quando a gente já fez isso pela gente. Caso contrário, a gente está, na verdade, drenando a nossa energia pelo outro. E essa conta chega. A gente vai chegar uma hora que vai sentir no nosso corpo, na nossa mente, problemas virão. Então, se você se empodera, se ama, se prioriza, você passa a transbordar isso que você está fazendo por você. E aí você volta a conseguir participar das reuniões de família. Porque você vai estar lá, amigo, tranquilo. Agora, na sua verdade, sem deixar aquilo tudo te afetar. É possível, acredite. Brincadeira. E você começa a mostrar lá em casa também foi um processo desse, né? Que, tipo, quando eu comecei a falar não, e eu comecei a falar, não, eu sou arquiteta. Aí, porque quando eu saí de arquitetura e fui trabalhar em energéticas, o povo ficou maluco. Como assim? Como assim?
Você se formou arquiteta, você não vai trabalhar. Eu falei, eu não acredito eu não acredito nisso que estão fazendo, eu não acredito nesse caminho. Eu vou fazer diferente, porque eu acredito em uma outra sociedade. E para mudar isso tudo, eu preciso primeiro entrar. Porque quando a gente quer, a gente às vezes tem um ímpeto de querer mudar o mundo. Aí a gente quer mudar o mundo. E na verdade, é isso que a Sheina falou, a gente não sabe nem fazer pela gente. O que a gente quer fazer pelo mundo? A gente não sabe nem o que a gente gosta, o que a gente quer, o que a gente acredita. Então, esse processo de autoconhecimento é um processo da transição planetária, porque você precisa entender essas questões para querer mudar alguma coisa à sua volta. Sim, e precisa começar pela gente, para que a gente possa realmente ser um agente de transformação, saber qual é o nosso papel. E falando mais especificamente do feminino, lembrar que ancestralmente a gente foi completamente tolhida de ser, né? A gente viveu durante muitos séculos para ser um bibelô do homem, para ser um depositório, né, de, enfim, para procriar e ficar ali paradinha no espartilho, linda, né? Tem que estar impecável, segundo todos os padrões surreais impostos pela sociedade de beleza e comportamento. Então, assim, a gente teve todos os nossos chakras completamente travados, né? A gente não podia se expressar nossa verdade, saber quem a gente é, falar, viver, sonhar, sabe? Então, eu acredito que é resgate da gente. Não, peraí, eu vou viver pra mim. E quando você passa a viver pra você e você consegue passar por esse momento de se julgar por isso, você consegue ter muito mais potência para ser um agente de transformação do todo, para o coletivo. Então, assim, eu já recebi alguns julgamentos recentemente, porque a gente está nesse momento de pandemia, né? E de tipo, mas você vai ficar falando sobre essas coisas agora? Aham, vou. Porque eu cheguei nesse momento em que eu acredito que não há uma mudança coletiva realmente efetiva, duradoura, verdadeira, na raiz, se não houver a mudança interna de cada indivíduo. Porque o externo, a realidade que a gente vê no externo é uma cocriação da realidade interna. É um reflexo da realidade interna. Então, se a gente está vendo violência, pandemia, olha para dentro de cada um dos seres humanos. E quanto de violência, de virulência, de negligência, de dor não está dentro da gente. Então, é isso que a gente acaba reproduzindo. Então, se umzinho começa a se olhar, se amar, se autoconhecer e começa, então, a transbordar e a fazer isso que a gente está fazendo, a amar o outro, a espalhar compaixão, empatia e cura, o que mais é possível? Como pode melhorar? Como pode melhorar, exatamente. E é uma usina eterna, é uma usina constante de energia e de amor, né? Mas você só pode descobrir essa usina quando você realmente entende esse amor interno e faz essa reforma interior. Porque a gente não muda o mundo, a gente muda o nosso interior. O reflexo acontece no mundo. É o reflexo que acontece no mundo, mas a mudança está interior. Então, assim, você quer mudar o mundo, se você quer ver um mundo melhor, entenda que não vai começar de fora. Não vai começar com revoluções enormes de fora. Vai começar com revoluções internas de cada um. Exatamente isso que você falou, né? Sim, e a gente é esse agente de mudança, esse empoderamento. Hoje eu sinto que eu tô no meu momento assim, mais empoderada dessa verdade. De é isso, sabe? Por muito tempo eu achei que era um sonho utópico, sabe? Mudar paradigmas, porque é desafiador mudar paradigmas tão enraizados, tão arquetípicos, né? No coletivo aí. Mas é isso, se um não começar a sonhar e agir diferente, como que muda? Como que transforma? Então, é isso, a reforma é interior, é a gente começar a vibrar de forma diferente, começar a vibrar mais elevado, para que a gente possa atrair, co-criar, manifestar, fazer uma... A realidade, gente, é co-criada, é energia, é física quântica. Vamos lá. A gente pode manifestar que o nosso coração estiver vibrando e tudo são escolhas. No início, essa frase pode doer, porque não, eu não escolhi esse sofrimento todo que eu tô passando. Eu não escolhi estar na bad, eu não escolhi estar na dependência financeira, enfim, não escolhi tudo isso. Escolheu. Porque tudo, a cada momento a gente traça escolhas, a todo momento a gente tem uma escolha para fazer. Seja ver uma coisa de forma positiva ou negativa, seja, né, o tempo inteiro, a cada 10 segundos a gente atualiza
realidade com escolhas. Então, Uhum. perceba como estão as suas escolhas. As suas escolhas estão congruentes com o seu discurso? Você realmente escolhe de acordo com o que você diz que quer? Perfeito. Então, assim, começar a olhar se há essa congruência entre as suas ações, os seus pensamentos e sentimentos, né? Porque, na verdade, se você tá aqui hoje por causa das suas escolhas passadas, as escolhas que você faz hoje vão definir o seu futuro. É o que Exato, e o você que mais é cocria. o futuro, se não exatamente esse momento presente em que a gente está aqui, Exatamente. porque o único momento que realmente existe é esse eterno agora. Então, daqui a 2 segundos já é o futuro. Então, qual é a Uhum. ação que eu estou traçando aqui agora? Qual é a escolha que eu estou fazendo aqui, neste segundo, que vai co-criar o futuro que eu digo que quero, que eu escolho? Então, eu posso sim escolher, sabe? Uhum. Existem muitas realidades diferentes aqui nessa Matrix, mas todas elas são escolhidas. De um ponto de vista da expansão da consciência, da espiritualidade, do ser infinito, tudo são escolhas. E a Uhum. gente Para cada tá onde a gente tá, do jeito que tá, porque a gente se colocou aí, autorresponsabilidade. autorresponsabilidade, porque às vezes a gente responsabiliza muito. E é isso, quando você entra nesse caminho, você começa a perceber o quanto que você responsabilizava os outros pelo seu sofrimento, os outros pelas suas escolhas, os Sim. outros por tudo. E na verdade, quem decidiu, quem tomou a decisão final, quem deu a palavra final foi você para todas as escolhas que Ah, eu fez sou na assim vida, né? pai, meu trabalho, eu me sinto mal por causa do meu chefe, eu não tô feliz no meu casamento por causa do meu marido. Escolha diferente. Você pode se libertar de tudo isso se você começar a fazer escolhas congruentes com o que o seu coração te pede. Ponto. Uhum, E aí, se tá difícil, porque sim, pode ser desafiador, busque apoio. Mas uhum, você pode escolher entre uma existência de verdade ou uma existência de anestesia. É sua uhum, escolha. E uhum. é sempre sua escolha. Então, fica a dica, né, gente? Procurem as terapeutas holísticas, estamos aí, porque todas as terapias, todas as ferramentas, né? Nem todas são terapias, você pode buscar muita coisa. E eu sempre digo, tá difícil, você não tá sozinho, busca apoio. Uhum. Total. E assim, o que a gente, eu falo muito aqui no Conectar, que a gente fala das ferramentas. E muitas coisas que a gente falou aqui, se vocês forem pensar, sabedoria é ferramenta, na verdade. Porque você pode usar, o que a gente fala muito é que assim, o autoconhecimento ele não é um caminho de dependência, ele é um caminho de independência. É o de você, só você sabe da sua verdade, só você sabe do seu caminho, só você sabe das suas escolhas. Se empoderar disso, tem Sim. várias ferramentas disponíveis. E a gente disponibiliza aqui várias ferramentas. Inclusive, já vou até falar sobre amanhã, porque a gente está fazendo esse workshop desenhado da seguinte forma: a gente tem uma sábia conectada que fala sobre um chakra, e no dia seguinte a gente tem uma meditação. Eu guio a meditação e eu uso todos esses conhecimentos e saberes internos e essa mistura multipotências que a gente traz, junto com o Theta Healing, junto com várias coisas, é a minha técnica, e para trabalhar o chakra que a gente trabalhou no dia anterior. Então, amanhã a gente vai fazer esse trabalho com a meditação, que é um despertar desse sol interno, despertar dessa potência, despertar desse empoderamento, do que você pode fazer para dar o primeiro passo. Porque é o que a gente falou, isso tudo, gente, é um processo, porque na verdade você não vai chegar ao fim de nada, não existe fim. Existe um processo, existe uma caminhada. E assim, quais são as ferramentas que vão te ajudar nessa caminhada? Primeiro, para você dar o primeiro passo. É o que a Sheina falou, busca ajuda se você não consegue dar esse primeiro passo sozinha. Muitos conteúdos estão sendo dados hoje na internet que vocês conseguem achar. Meditações 1000. Então, assim, muita gente está falando sobre isso. Vocês não vão sozinhos nessa caminhada, né? Busque apoio, porque somos uma rede, né? E a gente está falando aqui. Outra coisa que é importante falar, a gente não está superior a nada, a gente passa esse processo todos os dias, esse processo de empoderamento é diário. A conversa que eu tive com os meus pais foi outro dia de empoderamento, sabe? De tipo, eu estou aqui firme no meu caminho, eu não vou desistir. Eu vim aqui para mudar padrões, vim aqui. Você chega no momento que você já consegue falar sobre isso, A gente mas ao veio mesmo quebrar tempo a gente veio quebrar paradigma, a gente veio mudar as coisas, porque a gente aceitou que é essa mudança e estamos aqui para mudar. E as pessoas vão se adaptando à sua volta. E aí as pessoas, a gente não muda ninguém.
A gente não muda ninguém. A gente consegue mudar a gente e as pessoas vão começando a se relacionar melhor com as suas mudanças e aí elas vão vendo que não é tão desafiador assim mudar, porque todo mundo tem essa resistência com a mudança no começo. Então, assim, e pode ser busquem muito as ferramentas. gostoso, né? Pode ser muito gostoso esse processo. Eu realmente, eu falo, sou a maluca do autoconhecimento. Tô sempre me olhando. E aí, quando eu percebo, quando eu detecto uma nova crença, eu falo, ora. Sabe? Eu fico, tipo, contente que eu achei essa crença limitante, porque como que eu vou me libertar, liberar essa crença e desconstruir isso se se eu não tiver consciência dela? Então, ao invés de eu entrar no julgamento, ai meu Deus, eu tenho essa crença, que horrível que eu sou, oba, detectei mais uma, vamos lá. Então, é isso, sabe? É um processo de se olhar o tempo todo e diminuir esse auto-julgamento, diminuir o carrasco. Sabe? Deixar o carrasco ali no cantinho e se observar com mais autocompaixão. Tá bom, eu vi que eu tenho esse padrão. O que me requer para mudá-lo? Universo? O que me requer para que eu possa fluir com mais leveza e desconstruir esse padrão? Que consciência, espaço, escolha e energia eu posso ser para co-criar uma realidade diferente dessa que eu venho escolhendo? Para co-criar com mais facilidade. Então, se façam perguntas, se olhem, sabe? Com mais amorosidade. E é diário, né? A gente não tá aqui dizendo, ui, estou no ápice. Não, todo dia a gente olha alguma coisa. Então, todo dia a gente está se questionando. Então, o conhecimento é sobre se questionar, né? No fim das contas, é você questionar a realidade que você tá. Essa realidade que eu estou me agrada? Não. Por que não me agrada? Então, você começa a se questionar. As perguntas, elas são infinitas. Você pode se questionar para sempre, porque a gente vai ter sempre coisas para mudar. Somos seres humanos em evolução. A gente está em evolução, né? Qual é a evolução? Qual é o fim da evolução? A gente não sabe, a gente está num processo. Então, assim, comece, se você nunca se questionou antes sobre a sua realidade, você tá vendo que tem coisas que te incomodam, comece hoje a questionar essas realidades, né? Comece hoje. Tem a Ravi que tá aqui e ela fala uma coisa que a gente repete muito aqui. Eu e ali, que a Ravi falou uma vez assim, eu vou ser a primeira a quebrar as minhas verdades. Porque eu não preciso que ninguém venha quebrar as minhas verdades. Eu quebro, é o que a Sheina falou todos os dias. Eu acordo, eu já não sou a mesma que eu era de manhã. Porque eu quebrei as minhas verdades de manhã. Chegou de noite, eu já não acredito nas mesmas coisas de manhã. E tá tudo bem não acreditar. Tá tudo bem mudar as suas opiniões. E quando você começa a olhar para você dessa forma, você percebe que não adianta você gastar a sua energia querendo mudar a verdade do outro. Aceita o outro. Se aceita do jeito que você é, vai no teu caminho e percebe que o outro cara tá no processo dele. E às vezes sim, com o teu processo de transformação vai respingar, reverberar, a pessoa vai olhar e vai falar, olha, isso que ela tá fazendo tá funcionando. E aí você vai dando exemplo através do fazer. Enquanto eu fiquei na fala tentando convencer familiares, amigos, de que o que eu estava descobrindo era uma verdade maravilhosa, ó, tem uma maneira mais legal de se viver, eu só dei com a cara na porta. Quando eu desisti, falei assim, quer saber, eu vou só ser. Aí a coisa começou a se transformar, porque... Mudar, é muito interessante. Amada, a gente poderia ficar aqui 50 anos falando. A gente fica muito tempo falando. Mas a gente vai ter que ir finalizando, porque faltam 2 minutos, senão o Instagram vai cortar aqui a nossa conversa. Mas nunca vai faltar oportunidade pra gente conversar. Não, e já vou te chamar pro meu, tá? Porque eu vou começar a fazer live na semana que vem. E você vai ser minha convidada, com certeza. Super honrada, com certeza. Gratidão. Gratidão, amada. Gente, amanhã a gente vai ter a meditação para trabalhar esse chakra e todas essas questões que eu tenho certeza que despertaram aí. Essas conversas são sempre estalos acontecendo aqui em volta. Epa, tá acontecendo isso, epa, aquilo. Então, a gente vai amanhã trabalhar essa meditação para dar uma sentada nessa energia, para a gente entender que é um processo e que a gente pode dar o primeiro passo. Então, essa meditação de amanhã vai ser o primeiro passo. Estamos no terceiro chakra, ainda temos 4 sábios conectados aí pela frente. Acompanhem, que vai ser direto até o dia 2 de agosto, tá? Amada, muita gratidão, mais uma vez, sempre muito inspiradora. Sempre maravilhoso, sempre. Gratidão. Um beijo a todos, gratidão pela presença de todos. Beijo, gratidão a todo mundo, meninas. Um beijo. Boa noite. Boa noite.